Olá você, tudo bem? Estamos começando agora o programa Notícias Comentadas com o nosso professor, advogado, jornalista, enfim, doutor Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodovil. Estamos aqui para comentar notícias. Nada mais do que comentários às notícias, as mais importantes do país. Doutor Orlando, vamos falar aí sobre a promotoria, promotor, saúde pública. Meus amigos, eu ouvia no Saber Direito um promotor público falando sobre a função do Ministério Público diante dos problemas de saúde. Eu vou exemplificar. Fiquei sabendo que aqui na Zona Norte, em Londrina, num hospital, havia um senhor muito doente. Estava lá, muito doente, precisando de uma operação de imediato. E diziam que não havia lugar. E o homem ia morrer. A família foi ao promotor aqui em Londrina. Expôs o fato. No dia seguinte, o doente foi levado a um outro hospital e foi submetido à operação. Com isto, queremos alertar a população. Qual é a função do promotor público? Qual é a função do promotor público diante das questões de saúde? Aqui em Londrina existe uma promotoria especializada para isso. No Rio Grande do Sul, eu acompanhei um caso em que o promotor deu prazo de 24 horas para que fosse uma criança submetida a uma intervenção cirúrgica, sob pena de uma multa de 5 mil reais por dia. 5 mil reais por dia. A matéria saiu nos jornais do Rio Grande do Sul, saiu no Saber Direito e outras fontes de notícias divulgaram. Cabe sim ao promotor. É bom que vocês saibam disto. Quando houver um problema em que o doente não esteja sendo atendido, cabe ao promotor tomar as providências. O promotor tem poderes para isso. A diligência do promotor face aos problemas de saúde. Cabe ao promotor tomar as providências. E olha, ordem do promotor é ordem do promotor. Doutor, é muito esclarecedor isso, até porque às vezes a população acaba sofrendo, esperando, passando por situações complicadas ali, quase morrendo na porta de hospital e não recorrendo aí ao seu direito, né? Exatamente. É o caso que eu falei, Clodovil. Essa senhora foi ao promotor, falou com o promotor entrou em contato com o hospital, imediatamente o doente foi transportado para um hospital e foi determinada a cirurgia e o homem já está bom, o homem já está andando já. E se não fosse a providência do promotor público, talvez tivesse morrido. Doutor Orlando, os jornais divulgaram amplamente aí a mudança do voto do Lewandowski e o revisor aí absolveu Dirceu e 12 réus nesse julgamento do mensalão. Formação de quadrilha. Ele foi absolvido por esse item, formação de quadrilha. Não significa que nos outros tenha sido absolvido, não. Estou dizendo da formação de quadrilha. Porque o ministro Lewandowski, ele apresenta aqui uma doutrina, sob o ponto de vista dele. Ele fala o que é a formação de quadrilha no entendimento. Ele acha que a formação de quadrilha por exemplo, o indivíduo faz um assalto no banco, depois assalta a Caixa Econômica, rouba um automóvel, rouba uma fazenda, assalta um caminhão, um grupo de vários tipos de crime, e continuados.
em prejuízo da sociedade. Certo? Isto é formação de quadrilha. Segundo esse ministro, não se caracteriza a formação de quadrilha, o fato narrado na denúncia do Procurador-Geral da República. Porque é um fato só. É um crime só. É um crime só, um crime político. É diferente. Olha aqui, eu vou ler a parte aqui. Lewandowski adotou um entendimento teórico mais restrito para esse crime. Na opinião dele, o que caracteriza a formação de quadrilha é a associação de mais de 3 pessoas em caráter estável e que se reúne permanentemente para a prática de uma série de crimes, resultando na perturbação da paz pública. Olha aí, olha aí. O homem é virado, o homem entende. Bom, eu não estou nem a favor nem contra ele, só estou dizendo que ele está dizendo aqui que ele absolveu os 12 réus pelo crime de formação de quadrilha. Porque o fato narrado da denúncia não constitui formação de quadrilha. Formação de quadrilha, conforme diz aqui, quando há uma série de crimes, continuados ou não, mas de forma diferente dessa aqui. Ele acha que não se enquadra. Quem quiser mais algum detalhe, é só pegar da Folha de Londrina, o Jornal de Londrina, dá amplamente o entendimento do ministro, entendendo que não é o caso de formação de quadrilha. Embora os demais desembargadores, os demais juízes, não concordem com ele, mas essa é a opinião dele. Doutor Orlando, tivemos um caso recente em Porto Alegre, onde o juiz não decretou a prisão preventiva. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para os nossos amigos por que, em alguns casos, o juiz não decreta prisão preventiva. Prisão preventiva. Artigo 282 do Código de Processo Penal. É um assunto realmente de grande relevância. Eu ouvia, numa das emissoras do Rio Grande do Sul, o comentarista Josué Medeiros Lima, inclusive a televisão estampou a imagem de 2 assaltantes pegos em flagrante delito e o juiz não decretou-lhes a prisão preventiva. Por quê? Porque o juiz não é obrigado, segundo o que eu ouvi falar aqui, segundo o comentarista aqui, que saiu na televisão, quem quiser pode rever a matéria, o juiz não é obrigado a decretar a prisão preventiva se o promotor não pedir, se o promotor não pleitear, ou se o delegado não pleitear. O juiz cumpre a lei. O juiz não é obrigado a decretar a prisão preventiva se o delegado não pedir, não representar, e se o promotor não representar também. Eu estou falando do que eu ouvi. Aliás, eu nunca antes havia ouvido tão importante comentário. Então é importante que o promotor saiba, ele sabe, evidentemente que o promotor sabe. Toda vez em que o promotor não pedir a prisão preventiva, o juiz não é obrigado a decretar. Doutor, mas num caso desse, como que fica a sociedade, criminoso solto? O criminoso solto, necessitando de exame da prisão preventiva, mas o juiz não decreta a prisão preventiva. Agora surge a interrogação. O juiz poderá decretar a prisão, mesmo sem a representação do delegado, mesmo sem a representação do promotor público? Não é a função dele, não. Mas entendemos que sim. O certo é que
Quem zela da sociedade é o promotor público. Os interesses sociais são zelados pela promotoria pública. Cabe a ela a ser cautelosa em todos os casos em que seja necessário que ela represente e peça a prisão preventiva. Eu gostaria que o senhor falasse aí sobre uma situação que pode ocorrer e que a lei permite, a lei do indulto. O que é isso, doutor? A lei do indulto, muito bem lembrado o assunto. Aliás, eu ouvia hoje de manhã o comentarista, jornalista Laurino Fernandes Souza, ele falava exatamente sobre isto aqui. Indulto é o decreto-lei 5.993 de 2006 e ainda 5.993 de 19 de dezembro de 2006 também. O que é o indulto? E qual a relação do indulto com os que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal? Aí é que está o problema, minha gente. Aí é que está o problema. Indulto. Aqui está a lei do indulto. Olha, a presidente da República pode não fazer, mas ela tem o direito de dar indulto a esses que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Sim. Ela não acredita que não vai fazer, mas tem o direito. Aqui está a lei do indulto. Quem quiser poderá observar na internet. A lei 5.993, de 6 de dezembro de 2006. E segundo esta lei, olha aqui, ó, é concedido o indulto ao condenado a pena privativa de liberdade não superior a 6 anos. Ao condenado a pena privativa de liberdade superior a 6 anos, conforme o caso aqui. Então, como dizia aqui o nosso colega, comentarista, a presidente Dilma certamente não vai passar por cima do Supremo Tribunal Federal, né? Esperamos que não, né, doutor? Não. Mas só que há o seguinte, esse nosso colega, nosso comentarista, numa das nossas emissoras, alertou. A Dilma pode dar, sim, indulto aos que forem condenados. Só se ela quiser, ela pode. Ela tem poderes para isso. Concede indulto, comutação e dá outras providências. Aqui está a lei. Indulto para os corruptos que forem condenados. Só reforçando, qual que é a lei? Lei 5.993 de 2006. Lei 5.993 de 2006. Exatamente. Esta é a lei que trata do indulto. Geralmente é dado no Natal. O Natal se aproxima aí, minha gente. E a Dilma, se quiser, ela tem poderes para isso. Certamente não vai fazê-lo, mas tem poderes para isso. Doutor Orlando, estamos chegando ao final de mais um programa Notícias Comentadas. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ou também em nosso site, as matérias, enfim, cada programa você tem a oportunidade de aprender aqui, porque o nosso programa, na realidade, é uma aula de direito, né, doutor? São comentários às matérias que sejam de direito social, de âmbito geral, né? De âmbito geral. Agradecemos a todos e um forte abraço. Até amanhã.